Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e hoje vamos fazer a resolução da avaliação 1.2 da turma 6. Na primeira questão, nós queremos encontrar o valor das incógnitas x1, x2, x3 e x4 que satisfazem esse sistema. Então, inicialmente, nós vamos escrever a matriz aumentada, utilizando os coeficientes das variáveis e os termos independentes. Então, aqui estão os elementos, os coeficientes de cada uma das variáveis e os termos dependentes, dando origem à matriz aumentada. Agora, vamos aplicar os passos do algoritmo da eliminação de Gauss. Então, identifique a primeira coluna com termos não nulos a partir da linha 1. Essa coluna já é essa primeira aqui. O topo é diferente de 0, e já é 1, nós vamos zerar abaixo. Então, vamos zerar o 2 e o 3. Na linha 2, você vai usar a operação linha 2 menos 2 vezes linha 1. Na linha 3, você vai usar a operação linha 3 menos 3 vezes linha 1. Então, olha só, nós aqui fizemos todos os cálculos da linha 2, todos os cálculos da linha 3 e colocamos os novos resultados aqui, os novos valores. Agora, o próximo passo do algoritmo é o seguinte: identifique a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2. Então, a partir da linha 2, vamos olhar para essa linha e para essa linha. A partir da linha 2. Então, essa coluna não serve, porque ela só tem elemento 0. Então, a coluna que a gente quer é essa daqui. O topo já é diferente de 0, porém nós só vamos transformar em 1, porque nós estamos dando preferência ao número 1, não que seja obrigatório no algoritmo. Então, na linha 2, você vai aplicar a operação de multiplicar por menos 1 sobre 5, linha 2. Então, vamos aplicar essa operação aqui. Então, multiplicando por menos 1 quinto a linha 2, olha o que a gente tem. 0, 1, menos 3 quintos, menos 1 quinto e 9 quintos. Abaixo do 1, que é o pivô da linha 2, já tem 0. Então, já está pronto o segundo passo do algoritmo, o segundo ciclo. Agora, para o terceiro ciclo, identifique a primeira coluna não nula a partir da linha 3. Então, nesta linha 3, a primeira coluna não nula é aqui nesse menos 4. Nós vamos transformar em 1 com a operação de multiplicar por menos 1 quarto, a linha 3. E aí, nós vamos ter o seguinte resultado. Multiplicando por menos 1 quarto, nós vamos ter 0, 0, 1, menos 3 e 2. Então, essa aqui é a matriz escalonada obtida. Agora, vamos escrever o sistema correspondente a essa matriz. Olha, uma coisa muito importante que nós devemos fazer ao terminar o escalonamento é avaliar, analisar os pivôs, a existência ou não de pivôs em cada coluna. O pivô é o primeiro elemento não nulo da linha. Então, vem na primeira linha e encontra o pivô. Na segunda linha, o pivô está aqui, e na terceira linha, o pivô está aqui. Então, identificados os pivôs, agora você vai nas colunas. A primeira coluna é a coluna da variável x1, a segunda coluna da variável x2, terceira da variável x3 e quarta variável x4. Cada número da coluna são coeficientes das variáveis. Observe que apenas a x4 é a coluna que não tem pivô. Então, essa variável x4, nós vamos falar que ela é uma variável livre. É livre. É livre no sentido de que ela assume qualquer valor real no sistema. Esse sistema pode ser a modelagem de alguma situação. Então, naquela situação, a variável x4 pode assumir qualquer número. Nós vamos expressar isso atribuindo outra letra para o x4, para reforçar que ele assume qualquer valor real. Essa letra que nós estamos falando se chama parâmetro. Então, o x4 é igual a uma letra qualquer, minúscula, chamada parâmetro. Agora, nós vamos resolver o sistema formado com essa matriz escalonada. A primeira coisa que a gente fez foi escrever cada uma das equações correspondente a cada linha da matriz. Então, observe a primeira linha, aqui. 1 vezes x1, 2 vezes x2 e 3 vezes x3 vezes 1, menos 5 vezes x2 é igual a 3. Na segunda linha, não tem, é 0x1, então o x1 não vai aparecer na segunda equação.
1 vezes x2, menos 3 quintos x3, menos 1 quinto x4, é igual a 9 quintos. E faça a mesma coisa para a última linha. Você vai ter x3, menos 3x4 é igual a 2. E tem que acrescentar nesse sistema a informação da variável livre. Então, x4 é igual a t. Agora, nesse sistema, nós vamos encontrar o valor das variáveis da última para a primeira. Então, a x4 já está determinada. Use o valor do x4 para você encontrar o x3 na equação anterior. Então, antes desse passo, nós vamos fazer o seguinte, vai ficar mais fácil. Em cada equação desse sistema, nós vamos isolar uma variável específica, isso aqui é uma regra. A primeira equação, você vai isolar o x1, na segunda equação vai isolar o x2, aqui o x3 e aqui o x4. Então, vamos lá. Então, aqui está, ó. Isolamos x1 na primeira, x2 na segunda, na terceira isolamos x3 e a quarta já é o x4. Agora, vamos encontrar o x3 utilizando a informação do x4. Então, x3 é 2 mais 3x4, sendo que o x4 é t, então é 2 mais 3t. Agora, na x2, observe, nós vamos precisar do x3 e vamos precisar também do x4. Eu fiz uma pequena correção aqui, ó, tava x4 sobre 5. Então, agora, para encontrar x2, ó, 9 quintos mais 3 quintos x3, sendo que o x3 é 2 mais 3t. Coloca entre parênteses, mais x4 sobre 5. Agora, esse 3 quintos vai multiplicar todos os termos de dentro do parêntese. Então, nós vamos ficar com x2 é igual a 9 quintos. 3 quintos vezes 2, multiplica 3 vezes 2, 6, sobre 5. Numerador com numerador, denominador com denominador. Como aqui é o número 1, né? 5 vezes 1, 5. Agora, multiplica o 3 quintos por 3. Então, 3 vezes 3, 9, t sobre 5, mais t sobre 5. Então, nós vamos somar aqui, ó, 9 mais 6 vai ficar com 15 sobre 5, mais 9t mais 1t, 10t sobre 5. Simplificando, 15 dividido por 5 vai dar 3 e 10t por 5 vai dar 2. Então, quer dizer que nós vamos ter 3 mais 2t. Então, aqui está o valor da incógnita x2. Agora, vamos lá para x1. Na x1, nós vamos precisar de x2, de x3 e... aqui é x4, eu escrevi errado, gente, desculpa. E x4. Vamos precisar dessas 3 incógnitas. Então, veja, ó, no x1, nós temos 3 menos 2x2. 3 menos 2, o x2 é o x2 é o 3 mais 2t. Menos x3, o x3 é o 2 mais 3t, mais 5, x4, o x4 é t. Agora, vamos multiplicar menos 2 por esse parêntese e depois multiplicar esse sinal aqui também no parêntese. Então, nós vamos ter igual 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 2t, menos 4t. Agora, esse sinalzinho aqui, ó, menos vezes 2 dá menos 2 e menos vezes 3t dá menos 3t, mais 5t. Então, a parte constante, 3 menos 6 aqui, ó, vai ficar menos 3, né? Menos 3 com esse menos 2 dá menos 5. Então, x1 vai ser menos 5. E a parte que tem t, nós vamos ter o 3t com 5t dá 2t positivo. E aqui com menos 4t, ó. Então, vai ficar menos 2t. Então, menos 5 menos 2t é o valor da x1. E assim a gente tem o valor de todas as incógnitas. Então, se a gente chamar o sistema de AX igual a B, X é o termo que guarda todas as incógnitas e aqui estão o valor de cada uma delas, né? Essa aqui é a solução do sistema, certo, pessoal? Continuando, no número 2, nós vamos encontrar o determinante da matriz X que satisfaz essa equação. Primeiramente, nós vamos isolar X na equação. Para começar, a gente pode multiplicar toda a equação por 4 para eliminar esses denominadores.
Lembrando, se tivesse algum valor aqui de denominador diferente do 4, por exemplo, vamos pegar como exemplo, tá? Supondo que aqui fosse um 5. Então, você teria que encontrar o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, e esse número que você vai usar para multiplicar aqui a equação toda, porque você cuidaria dos dois denominadores ao mesmo tempo. Mas como nossos dois valores são 4, multiplicando apenas pelo 4 já vai resolver todo o problema aqui. Então, vezes 4. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. 4 que multiplica 1/4, x mais a mais o, que é a matriz nula. 4 que multiplica a identidade transposta da identidade, menos 4 que multiplica o 3/4 x. Agora, observem que o 4 vai simplificar a fração, né? E nós vamos ter aqui no primeiro membro apenas x mais a mais matriz nula. No segundo membro ficou, então, 4, que multiplica a identidade, transposta da identidade, menos 3 vezes x. Agora, olha só, essa matriz O é a matriz nula. Ela vezes A dá o próprio A, porque a matriz nula é o elemento neutro da soma, da adição. Essa I transposta, aqui em cima tem a I, ó, matriz I. A I transposta, vamos usar essa própria matriz aqui, é você escrever as linhas de I como coluna. 1, 0, 0, segunda coluna 0, 1, 0 e a terceira 0, 0, 1. Note, ó, coincide com a própria I. I transposta é a própria I, então eu vou já substituir aqui por I. Eu preciso manter essa identidade aqui, porque ela está multiplicando pelo 4. A única situação que a identidade pode ser ocultada é quando ela está sendo multiplicada por uma matriz, porque ela sendo o elemento neutro da multiplicação, o resultado é a própria matriz. Em outros casos, ela precisa ser mantida, tá? Então, vamos reescrever nossa equação. Vai ficar com x mais a é igual a 4i menos 3x. Agora, eu vou isolar o x, trazendo esse menos 3x para o primeiro membro. Então, vai ficar x mais 3x. No segundo membro, a gente tem 4i, e esse a do primeiro membro vem para o segundo membro. Então, nós vamos ficar com x mais 3x, que é 4x, que é igual a 4i menos a. Agora, esse 4 passa a dividir no segundo membro. Então, nós vamos ter x é igual a... Essa divisão que eu estou falando é a mesma coisa de falar 1/4, né? 1/4 multiplica 4i menos 1/4 que multiplica a. Quando você multiplica aqui por 4, simplificou. E aí, você vai ter x igual a i menos 1/4 a. Essa aqui é a matriz x que a gente conseguiu isolar na equação. Aqui, pessoal, a gente precisa encontrar numericamente a matriz x, porque não há propriedades para calcular o determinante de x algebricamente nessa situação aqui, porque nós temos aqui a operação de subtração. A gente podia se equivocar e pensar que determinante de A mais B é determinante de A mais determinante de B, mas isso não é verdade, tá? Isso aqui é falso, tá certo? A única propriedade que a gente tem nessa situação que compara duas matrizes é o produto. Determinante de AB é determinante de A vezes determinante de B. Aí você poderia utilizar. Nessa situação que a gente tem aqui, eu preciso calcular, eu preciso ter... A única saída é eu conhecer a matriz, os valores numéricos da matriz X para calcular o determinante utilizando alguma regrinha. Então, vamos calcular essa matriz X, né? Então, X é I menos 1/4 A. Então, olha, X é a identidade, menos 1/4 vezes matriz A. Primeiramente, você vai pegar esse 1/4 e multiplicar em cada termo da matriz A. Vários termos vão ser simplificados, né? Então, aqui está. Agora, nós vamos fazer a subtração. Cada termo... Note o seguinte, ó, eu só usei 1/4 multiplicando dentro da matriz. O sinal eu não usei. O sinal eu vou usar agora, fazendo subtração. Ó. 1 menos 2. 0 menos 1.
Eu corrigi um sinal aqui atrás, ó, que eu tinha feito errado, ó. Menos 4 dividiu por 4, ficou menos 1. Agora, quando eu usar esse menos, 1 menos 2, 0 menos menos 1, um positivo. E aqui está a matriz x, gente. Essa matriz x nós vamos calcular o determinante. Como ela é 3 por 3, usaremos a regra de Sarri. Para calcular o determinante, a notação é essa, eu coloco uma barra, eu troco os colchetes por uma barra, repito a primeira e a segunda coluna, e agora nós vamos multiplicar as diagonais. Então, olha só, nós vamos multiplicar as diagonais no sentido da principal, e a soma das multiplicações está aqui dentro do primeiro parêntese. Nós vamos multiplicar os termos no sentido da diagonal secundária. A soma das multiplicações estão dentro do segundo parêntese, porém nós vamos multiplicar o segundo parêntese por menos 1, ou seja, menos a soma dessas outras multiplicações aqui. Então, olha só, nós tiramos o mínimo múltiplo comum para somar 1 com 1 meio, mínimo é 2, e aqui tirou o mínimo múltiplo também, que é 4, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4, mais 1. Agora, vamos fazer aqui a operação, 3 sobre 2 menos 5 sobre 4, e aí nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum finalmente entre 2 e 4, para somar essa última fração, essas últimas frações. Então, 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6, e 4 dividido por 4, 1 vezes 5, 5. E aqui nós temos, então, o resultado do determinante da matriz x que satisfazia aquela equação inicial. Na terceira questão, nós queremos julgar as alternativas em verdadeiras ou falsas. Observe a letra A. Na letra A, nós temos uma matriz A pertencente ao que pertence ao conjunto das matrizes 5 por 3. Então, A é uma matriz 5 por 3. B é uma matriz M por M. Aqui nós vamos precisar de B transposta e de A transposta. A transposta vai ser uma matriz da ordem 3 por 5, porque quando é transposta, as linhas trocam de lugar com as colunas. Então, a ordem vai mudar também. O B transposta, a mesma coisa, vai ficar N por M, porque as linhas trocam de lugar com as colunas. Nós vamos multiplicar o B transposta com A transposta. Então, B transposta multiplicado com A transposta, em relação à ordem das matrizes, o B transposta é N por M. E o A transposta é 3 por 5. Para a multiplicação ser possível, o M tem que ser igual a 3. Então, o M tem que ser igual a 3. O resultado é essa extremidade aqui, ó. N por 5. Mas já está falando aqui no enunciado que o resultado da B transposta e A transposta é 2 por 5. Então, esse resultado aqui tem que ser 2 por 5. Então, ó, nós vamos comparar esse N por 5 com 2 por 5 e concluir que o N tem que ser igual a 2. Então, é isso mesmo, ó, o N tem que ser igual a 2 e o M tem que ser igual a 3, né? Não, o nosso M tem que ser igual a 3, isso mesmo. Então, aqui é uma questão verdadeira. Na letra B, nós temos aquela observação que eu falei para vocês no exercício anterior, ó. A determinante de A mais B nem sempre é igual ao determinante de A mais determinante de B. Então, isso aqui é falso. E na letra C, nós temos uma propriedade de determinante. Então, aqui nós temos uma propriedade na letra C, que nós vamos aplicar. Então, aqui na letra C, nós queremos calcular determinante. Então, aqui na letra B eu não escrevi, né? Determinante de A mais B, em geral, é diferente. Determinante de A mais determinante de B, certo? E aqui nós queremos calcular determinante de, abre parêntese, 2AB a menos 1. Olha, nós vamos começar com a propriedade da inversa. Então, nós vamos ter aqui 1 dividido por determinante de 2AB. Nós aplicamos a propriedade da inversa. Agora, nós vamos utilizar no denominador a propriedade, a primeira que a gente usou, deixa eu listar aqui para vocês, ó.
determinante do A menos 1, que é 1 sobre determinante de A. Agora, nós vamos usar determinante de K vezes A, é K elevado a N, determinante de A, onde A é N por N. Então, ó, esse 2 é esse K que nós temos aqui. A nossa matrizinha é o AB. Então, vai ficar 1 sobre 2. A e B, estão falando aí que é 3 por... Tá falando aqui no exercício que é 3 por 3. O produto AB vai ser 3 por 3 também. Então, esse 2 vai ficar elevado a 3. E aqui nós vamos ter determinante de AB. E, por último, nós vamos usar a propriedade do produto, que fala que determinante de AB é determinante de A vezes determinante de B. Então, aqui no final, nós vamos ter o seguinte. Puxa pra cá. Então, nós vamos ter, isso aqui vai ser igual. Esse 2 elevado a 3 é 8, né? Determinante de A vezes determinante de B. O determinante de A e o determinante de B está dizendo aqui na questão que a letrinha A e B, sendo que eles são diferentes de zero, porque eles iam ficar no denominador. Então, vai ficar aqui 8AB, certo? E lá na questão está falando que é A sobre 8B. Então, é falso, né? Isso aqui não procede. Então, aqui, questão falsa. Na última questão, nós vamos julgar como verdadeiro ou falso novamente. Então, aqui nós temos uma matriz X. Quando x, y e z são iguais a zero, o que vai acontecer? Então, isso aqui é zero. O determinante será que é igual a 1? Se aqui nós tivermos zero, nós vimos uma propriedade sobre a matriz triangular que fala o seguinte: o determinante da matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante seria 5 vezes 1 vezes 1, que daria 5, e não 1. Então, isso aqui é falso. O próximo fala o seguinte: se x é 3, então aqui é 3, y é menos 4, e z é menos 2, então ela é antissimétrica. Olha, se a gente ignorar essa diagonal principal, você pode até correr o risco e se precipitar e classificar como antissimétrica. Mas se a gente for olhar a definição de antissimétrica, letra B, ela é antissimétrica se o A e J é menos AJI. E inclusive quando o I é igual a J. Então, quando o I é igual a J, o que vai acontecer? Essa propriedade diz que o A e I é menos A e I. Isso só acontece se o A e I é igual a zero. Então, na antissimétrica, os termos da diagonal principal devem ser todos iguais a zero. Então, essa aqui é falsa. E se o x, y, z são iguais a zero, então a matriz escalonada, então isso aqui é zero, nós vamos ter uma matriz escalonada, né? Porque nós vamos ter, ó, o primeiro elemento não nulo e zero abaixo, o primeiro elemento não nulo e zero abaixo. E aqui também. Não temos linhas nulas, todas nulas, e quando você compara duas linhas, o pivô da linha de cima está sempre antes que o pivô da linha de baixo. Então, isso aqui é verdadeira. Então, aqui termina a nossa aula de hoje, pessoal. Tentem refazer essa avaliação e qualquer dúvida, pesquisem as definições. Até a próxima aula.